Caros colegas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Esteves, sou advogado, sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Essa é a nossa 13ª aula. Vamos estudar o artigo 8º do Código Penal Brasileiro. Bem, importante salientar que a aula anterior sobre o artigo 7º, onde eu dividi em 3 partes, esse artigo 8º vai dar um complemento sobre as penas aplicadas em estrangeiro. Porém, somente se aplica o artigo 8º nos crimes cometidos, principalmente, ao inciso 1º, bem como as suas alíneas A, B, C e D, bem como a observação do parágrafo 1º, que são o que, senhores, que estudamos na parte 1 da última aula? Extraterritorialidade incondicionada, não depende de condições. Independente se o sujeito, o que fala lá o artigo? Nessa parte, independente se o sujeito é condenado ou absolvido, a lei brasileira vai ser aplicada a ele, em solo estrangeiro. Por que o artigo 8º é um complemento? Porque o sujeito, nos crimes das alíneas do inciso 1 do artigo 7º, extraterritorialidade incondicionada, o sujeito pode ter sido condenado no Brasil, condenado no estrangeiro, mesmo condenado no estrangeiro, por ser incondicionado, ele também pode ser condenado no Brasil. Então o que o artigo 8º ele quer dizer? Se existe a condenação, por exemplo, nos Estados Unidos da América, por os crimes elencados no inciso 1, contra o presidente da República, sua liberdade, contra a administração pública, genocídio da administração pública quando o funcionário está a serviço na administração pública, o que acontece? Vai existir uma pena lá. Vamos dar o exemplo que existe uma pena, vamos dar o exemplo primeiro do presidente. Vamos dar que há um homicídio em solo americano, e vai a óbito o presidente. Esse sujeito ele é condenado a uma pena de 30 anos nos Estados Unidos da América pelo homicídio do presidente. Aí, como é incondicionado, mesmo ele condenado, o Brasil também aplica a sua lei penal, processa, julga e condena. E vamos supor que esse brasileiro que cometeu o crime lá contra o presidente seja um outro brasileiro. A legislação fala, não, ele é brasileiro, mas eu vou punir. Aí ele pune 30 anos de cadeia. Porém, termina-se a pena. Vamos supor que o sujeito cumpre lá os 30 anos de prisão. Depois de 30 anos, o Estado diz, agora eu vou te extraditar, agora eu vou te expulsar do país. Você já cumpriu a pena, agora você vai embora no Brasil. Como ele já estava julgado, processado e condenado também, perfeito? E vamos supor que se aplicou a pena a esse sujeito no Brasil de 40 anos. Perfeito? Então ele está sendo julgado pelo mesmo crime. O brasileiro matou o presidente do Brasil em solo americano. Os Estados Unidos impôs uma pena de 30 anos. O Brasil também processou e julgou e impôs uma pena de 40 anos. Perfeito? Porém, os Estados Unidos não vou entregar, ele vai ter que cumprir pena aqui. O que podemos fazer? Nada, ele tem que terminar, já está cumprindo a pena, vamos esperar o cumprimento da pena, perfeito? 30 anos, terminou a pena dele nos Estados Unidos por ter matado o presidente da República em solo americano, 30 anos em cárcere americano. Nesses 30 anos, os Estados Unidos, agora eu vou te expulsar, você já foi condenado aqui, aí ele expulsa esse brasileiro que cumpriu 30 anos de pena lá nos Estados Unidos. Só que quando ele chega no Brasil, expulso, já tem uma pena de 40 anos pelo mesmo crime. Agora você vai ter que cumprir a pena. Aí, nesse caso, caros colegas, a pena lá foi de reclusão, de privação de liberdade nos Estados Unidos. E aqui também foi reclusão, privação de liberdade. Pena privativa de liberdade e reclusão, nos dois. Idênticas as penas, idêntica. O que o artigo 8º fala? Bem, pagou uns 30, foi expulso, chegou em território brasileiro, já tem 40 te esperando aqui, 40 anos. O que vão fazer pelo artigo 8º? Os crimes são os mesmos.
as penas, a forma da pena é a mesma. Então o que vai fazer? Bem, você cumpriu 30 lá, é o que o artigo 8º está dizendo. Você cumpriu 30 lá, o crime é o mesmo. Vamos fazer o seguinte, o artigo 8º fala assim, eu vou comutar sua pena, ou seja, você pagou 30, só fica mais preso mais 10. Ou seja, esse sujeito então cumpriu 30 anos, foi condenado a 30, aqui a 40. Só que a pena aqui não foi executada. Esperando a execução, terminou a pena, os Estados Unidos expulsou esse brasileiro, chegou no Brasil, o que vai fazer? Se ele pagou 30, é como se ele tivesse já pago 30 do Brasil, falta 10 anos para cumprir. Então o que vai acontecer, caros colegas? Vai pagar, mas vai comutar a pena, então ele vai pagar só no Brasil quando chegar 10 anos. É isso que o artigo 8º está nos dizendo. Um artigo muito simples. É importante salientar que existe debates a respeito desse fato na doutrina. Por quê? Porque a doutrina diz que esse artigo fere o bis in idem. O que é o bis in idem? Ou seja, não se pode, a legislação fala que não se pode se punir pelo mesmo crime duas penas, ou seja, estava punindo o sujeito duas vezes. Isso é a doutrina que diz. Porém, como dizem em aulas anteriores, como não existe julgado a respeito desse fato no STF, no STJ, que é uma matéria, um crime complexo nessa situação, o que temos que atentar? Da presunção da constitucionalidade, que estudamos em direito constitucional, da presunção de constitucionalidade do artigo 8º. Perfeito? Ele é constitucional, presunção, não existe julgado a respeito. Basicamente, no nosso ordenamento jurídico, principalmente na parte penal, são raras as situações que isso é permitido. Esse artigo 8º acaba tendo uma excepcionalidade do sujeito ser punido duas vezes pelo mesmo crime. É o princípio qual? Do bis in idem. Perfeito? Então, basicamente, esse é o artigo 8º. Eu vou passar a redação do artigo 8º e vou fazer umas considerações finais no final do artigo que eu não falei ainda. Perfeito? Vamos lá. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, é isso que eu vou explicar, caros colegas, esse quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. O exemplo que eu citei aqui, caros colegas, é a idêntica, aí computa. Essa é idêntica, então se computa. Quando não é idêntica, quando são diversas, o que quer dizer o diversas? Cuidado com esse artigo nesse diversas. Diversas, caros colegas, é o tipo, a classificação de pena. Exemplo, claro que num crime desse de homicídio não vai acontecer isso, mas para entender o artigo 8º, vou dar um exemplo fictício. É como se nos Estados Unidos, em vez de ter condenado essa pena, tivesse condenado uma pena restritiva de direito. E no Brasil, privativa de liberdade. Tá vendo? O que é o diverso? Lá aplicou a pena, mas restritiva de direito, se fosse o caso, e no Brasil reclusão. Aí, o que acontece? Aí somente atenua. Nesse caso, então, atenua, porque lá eram penas diferentes. Era o mesmo crime, o crime é o mesmo? É, mas a pena é diferente. Aqui eu vou dar uma restritiva de direito e aqui uma reclusão. Então, essa aí vai fazer o quê? Vai atenuar. Ela só atenua. Agora, se as duas são idênticas, vai computar, vai diminuir. O que você pagou aqui, vou subtrair e você vai pagar a diferença. Se for restritiva de direito e a outra reclusão, aí eu vou atenuar. É basicamente isso que o artigo 8º quer nos dizer, caros colegas. E atentar-se que esse artigo 8º é para aplicação da extraterritorialidade, os crimes da extraterritorialidade incondicionada. Porque os outros crimes da condicionada e da supercondicionada não permite isso porque seus parágrafos as condicionam. Nesse caso, das condicionadas, condiciona a quê? Ter pagado pena ou não absolvido. Então não se pode. Só se pode aplicar o artigo 8º nos crimes elencados do inciso 1 do artigo 7º. Então o artigo 8º determina com relação
a pena. Ou seja, o artigo 8º diz que se pode atenuar, os crimes têm que ser o mesmo. Se pode atenuar, no caso, se o tipo de pena é distinto, se é restritiva de direito e reclusão, aí atenua. Agora, ela computa, ela diminui se os dois é mesmo, 30 anos aqui e 40. Então, eu já chego expulso do Brasil faltando 10 anos, porque aqui tem 40, eu já cumpri 30 lá. Então é basicamente isso que o artigo 8º quer nos dizer. Bem, eu fico por aqui, muito obrigado, até a próxima aula.